Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Vocês já viveram a experiência de, às vezes, topar com um vendedor muito bom e comprar alguma coisa que você não precisava realmente? Isso acontece nessas ocasiões não porque estávamos convencidos com relação ao produto, mas pelo discurso do vendedor. No estudo anterior, nós vimos a abertura calorosa de Paulo na carta aos Coríntios. E agora nós entramos no primeiro problema, primeiro grande problema daquela igreja, que eram as divisões internas. Vale relembrar aqui que no estudo passado nós fizemos uma breve contextualização dessa carta. Paulo abriu valorizando tudo que tinha de bom na comunidade, falou dos seus dons, deu muitos aspectos teológicos para nós também e estabeleceu conceitos aí que são centrais para a nossa vida de fé. Entre eles a gente viu a catolicidade da igreja, que é a igreja de Deus, né? Ela é universal, e a graça de Jesus que nos acompanha na caminhada e no relacionamento também exterior, no nosso relacionamento com o mundo. Então, a partir do versículo 10 aqui, Paulo inicia o tratamento dos problemas que chegaram ao seu conhecimento ali por meio dos da casa de Chloe ou Chloé, tem algumas versões. Muito provavelmente os coríntios conheciam essa família, né, ou ao menos os seus servos, os seus empregados ali da casa de Chloe. E assim, a gente não tem esse registro de que de fato seriam irmãos em Cristo. Pode ser que seja, pode ser que não. A gente não sabe isso ao certo. O que Paulo ouviu foi tão sério que ele dá atenção imediata para esses termos, que vai ocupar um longo trecho da carta aos Coríntios, que vai até o versículo 20 do capítulo 6. E só depois disso ele passa a responder a correspondência, né? Que a gente viu que Paulo está trocando correspondência com os coríntios, e só depois ele começa a responder aquela carta que os coríntios tinham enviado para ele. Então essas preocupações iniciais elas vão se dividir em dois grupos, dois grandes blocos, né, principais. Primeiro, as divisões na igreja, que vai do 1:10 até o 4:21. Em segundo lugar, nós vamos ver a imoralidade, os conflitos internos e a disciplina eclesiástica, que aí vai do 4:22 até o 6:20. Dentro desses, o primeiro bloco, que a gente vai começar a estudar hoje, vai ter 4 pontos principais que vai ser bom a gente ter uma noção desde já. Primeiro, a divisão, que é gerada pela supervalorização de alguns líderes em detrimento de outros, a pretensa sabedoria nos coríntios, o orgulho e a vanglória como forças geradoras aí de conflitos e a defesa, no final, do apostolado de Paulo e do evangelho que ele pregou. Então, a respeito da raiz do problema, que nós vamos começar aqui, pelo contexto, as divisões ali em Corinto elas não pareciam ter raiz judaica, mas mais helenística, né? Dentro do contexto que a gente viu nos vídeos anteriores. É provável que essa rivalidade entre eles tenha nascido de uma percepção enganosa dos pregadores, à semelhança aí dos sofistas, dos oradores públicos itinerantes. Esses homens eles tinham muita relevância no seu tempo, sendo quase como celebridades, seria como os jogadores de futebol, os artistas, né, cantores que nós temos hoje, que são esses oradores itinerantes. Então, por isso é muito importante
a gente estudar o contexto para a gente entender essa carta. Mas quem eram os sofistas aqui? Eles eram mestres da retórica. E eles valorizavam, acima de tudo, a argumentação e o poder de convencer as pessoas. Para eles, o melhor orador, ele valia mais do que um orador mais verdadeiro. Isso é grave no contexto bíblico. Talvez aqui seja a temática mais crucial de toda a carta. Essa sabedoria sofista, ela dá uma raiz falsa e enganosa a um pretenso cristianismo, que uma teologia triunfalista que busca vencer debates, humilhar opositores, esvazia a cruz e não tem relação com a mensagem de Jesus. Por isso Paulo trata desse assunto agora, antes de tratar qualquer outro tema. Porque nenhuma discussão é frutífera sem estabelecer as bases, né? Um evangelho distorcido, falso, não pode ser base de nenhuma discussão e de nenhuma solução, inclusive de problemas de pecado. Primeiro a gente tem que firmar uma base verdadeira para depois a gente falar de qualquer outra sabedoria. Antes de dar sequência aqui, não se esquece, se inscreve no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like, é bem importante pra gente. Ativa o sino aí para quando a gente postar vídeos novos aqui dessa série que a gente está fazendo, que dá trabalho de fazer, mas é uma alegria, mas dá trabalho, que você possa recompensar a gente dessa forma e compartilhar também com mais pessoas para que a gente expanda esse espalhar aí da palavra de Deus, tá bom? Então, bora continuar. No início do texto, Paulo chama os coríntios de irmãos e ele invoca a autoridade de Cristo logo nesse começo. Ele mantém esse caráter pastoral que a gente já viu aí no vídeo anterior, de que ele corrige em amor. Ele já apresenta de imediato o resultado que ele espera, ou seja, a unidade. Então, o quadro geral aqui é o seguinte: haviam discordâncias, divisões tão sérias entre eles, que os discípulos estavam perdendo de vista a essência do verdadeiro discipulado. A palavra usada aqui no original, que é cisma, é uma palavra que a gente tem no português também, mas o sentido no texto não é exatamente o sentido que a gente tem da palavra em si no português, né? Porque no contexto ela vai indicar mais dissensões, divisões, discussões, né? E não exatamente aqueles cismas formais que é uma divisão institucional, né? Mas aí rachas que feriam a comunhão. Então, na sequência, a menção à casa de Chloe é relevante. Por quê, né? Porque muito provavelmente, eu falei que a gente não sabia ao certo, mas pelo que se estuda, muito provavelmente eles nem sequer faziam parte daquela comunidade de fé. Nos leva a refletir, né? Porque os próprios coríntios aparentemente não tinham falado e tratado desse tema na carta que eles enviaram para Paulo. Ele ficou sabendo isso por gente de fora. Isso é perigoso, porque como Jesus orou lá em João 17, versículos 21 até o 23, a nossa unidade revela Cristo ao mundo. Sendo assim, o inverso também é verdade. Os nossos conflitos internos dão mau testemunho de Cristo diante do mundo. Então, qual que era a situação concreta, né? Líderes estavam sendo idolatrados por habilidade, por doutrina, por influência. Não porque Apolo, porque Paulo, porque Pedro, né, Cefas, tivessem fomentado isso. Nenhum deles seria sequer conivente com essa situação. Eles tinham, claro, características distintas, né? A gente sabe que Paulo, muito doutrinário, Apolo a gente vê, e ele é descrito na palavra, ele era de Alexandria, e ele era descrito como um homem culto, provavelmente um bom orador também. Pedro, da pregação aí que converteu 3.000 homens, então cada um tinha suas características, né? Mas eles eram cooperadores aqui de uma mesma mensagem. Isso, no entanto, parecia invisível aos olhos dos coríntios. E havia, pior de tudo ainda, quem, por orgulho, por altivez, quisesse se colocar acima da confusão com o rótulo, não, eu não me misturo com isso, com essa briga eu não me misturo. Aqui nós somos de Cristo. Eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, não sou de Pedro. Nós somos de Cristo. e leva Paulo e conduz Paulo de uma maneira bem enérgica no versículo seguinte, né, a uma série de perguntas retóricas e absurdas,
Porque ele diz: acaso Cristo está dividido? Um Cristo dividido não pode ser cabeça da igreja. Cristo, ele não é só mais um na lista de líderes, na lista de pregadores, na lista de nomes. Essa denúncia se confirma ainda mais quando Paulo menciona aí a crucificação, o batismo. Ao colocar Paulo, Apolo, Pedro, Cefas como nomes em cujo nome ali se poderia batizar, né? Cristo era cada vez mais diminuído entre eles. Lembrando aqui, claro, que o nome ele tinha um peso enorme naquela cultura. Né? Ser batizado em nome de alguém indicava, talvez ali, na visão dos coríntios, até que tinha uma mística no meio deles, em torno ali de quem batizava, né? Ou quem cometia essa ação. E Paulo se preocupa até em se desvencilhar do mérito de ter batizado alguns. A gente vê depois, né, que Paulo ele não vai aumentar nem vai reduzir a importância do batismo. Ele só vai deixar claro que a eficácia não está na pessoa que ministra a água ali ou a ação, mas no evangelho crido que conduz até esse momento. Os coríntios, eles imputaram ao evangelho uma realidade que não lhe pertencia. Na cultura grega, valia quem argumentava melhor. Mas no reino de Deus, o critério é outro. No reino, maior é aquele que serve. E o mérito maior, a honra, o poder, pertence ao servo sofredor que deu a vida por nós. Porque dele depende toda a nossa fé, de Cristo Jesus. Então, quanto mais valor nós damos aos homens e à sabedoria humana, nesse sentido, à argumentação vazia, mais nós também esvaziamos a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é esvaziada quando nós dividimos com qualquer outra coisa o mérito que pertence somente a Cristo Jesus. Então Paulo aqui, dentro desse raciocínio, ele vai encerrar parcialmente, sublinhando a unidade na pregação. Ele deseja a igreja livre de divisões, mas a unidade de pensamento se preserva na mensagem da cruz. É diversidade na unidade, né? E a gente também, dentro disso, não pode sacrificar a verdade no altar da unidade. Porque existem sim diferenças, né? Em termos doutrinários, diferenças fundamentais que separam sim um cristão de um não cristão. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando sobre as questões periféricas, né? Essa ideia, por exemplo, de que Cristo é Senhor, de que Jesus é Deus, de que existe a Trindade, são questões que nos caracterizam como cristãos. Uma discordância nesse sentido, inerrância das escrituras, né, e outros temas, isso sim desqualifica alguém e a gente tem que se apartar dessas pessoas. Mas dentro ali do campo de cristãos, nós temos que nos exercitar na tolerância. Porque no final aqui, a gente vai ver que a essência importa. É mais do que só a retórica e a argumentação, nós vemos muito isso nos debates de internet hoje em dia. Né? Então, vamos reparar aqui que vedar também essa hipervalorização da sabedoria humana não significa abolir argumentos ou reflexões profundas na nossa vida de fé. Muito pelo contrário, né? Se fosse assim, essa própria carta que a gente está lendo, que é repleta de argumentação, ela não faria sentido nenhum em existir. O próprio Pedro, né, fala que Paulo escreve difícil, né? Então, a gente precisa se aprofundar na palavra. Nós devemos se aprofundar na palavra. Não é simples de entender muitas das coisas que nós vemos na Bíblia. Então nós precisamos nos aprofundar, né, e ter reflexões profundas e meditar. Mas nós não podemos tomar por uma coisa é isso que a gente está falando da valorização da retórica e não se importar com o conteúdo, e outra coisa é a gente se aprofundar em uma sabedoria verdadeira. Isso nós precisamos fazer de fato. Porque o ponto de Paulo aqui, e no que virá, é que o evangelho da cruz ele deve ser anunciado de forma clara, de forma direta, a todos os discípulos. Porque isso não nasce de filosofias complexas, mas de uma pregação compreensível, uma pregação consensual entre o povo de Deus. E nesse sentido, o mensageiro importa pouco, porque a transformação real ela é obra da mensagem. E esse assunto nós vamos ver muito mais aprofundado, né, nos próximos vídeos. Vamos falar sobre a loucura da pregação da cruz, mas é um assunto que vai
ficar para depois aí que a gente vai ter bastante tempo para se aprofundar melhor nele. Então, por isso, nós precisamos abandonar o nosso orgulho quanto à nossa visão, nossa paixão confessional sobre essas questões que elas são periféricas ao Evangelho. Nós não podemos agir como donos exclusivos da verdade de Cristo, nem tratar as visões divergentes nesses pontos periféricos como inferiores para o sistema. Quantas vezes, no fundo, nós nos colocamos como esse partido de Cristo e tentamos parecer superiores, Então isso não pode ser a nossa postura. Antes de julgar o irmão, nós devemos reconhecer a trave no nosso próprio olho. Aí um trecho do Sermão do Monte, uma série que está acontecendo também, paralelamente. Tem vídeo toda semana também. E a gente vai ver sobre essa questão da trave do olho lá pra frente. Então, no fim das contas, importa pouco se somos presbiterianos, batistas, pentecostais. Seja qual for o rótulo, deve haver cuidado com a idolatria do coração a grandes pregadores, a grandes instituições, grandes doutrinas. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque a palavra é soberana entre nós. Então hoje, com tantas vozes, com tantos algoritmos que vão criar ali bolhas, onde a gente consome só coisas que dizem respeito ao que nós gostamos de consumir, ao que nós já conhecemos, esse risco ele é ainda maior. Porque é melhor perder a discussão, meus amigos, do que nós perdermos o irmão. Nosso coração tem um só Senhor. Todo o nosso saber, conhecer, experimentar deve nos aproximar da cruz de Cristo e não nos afastar. Então, que a gente se concentre aqui em corrigir onde nós temos caído e clamemos por misericórdia para nós sermos restaurados nesse sentido. Ao mesmo tempo, o Evangelho da Cruz ele deve ser sempre pregado de forma integral e defendido por nós. Porque sempre que nós subtraímos ou acrescentamos algo ao Evangelho, ele perde a sua essência. E novamente, a essência importa para nós. Então, não nos deixemos prender por grandes debates, calvinismo e arminianismo e essas coisas que é pré-milenista, é amilenista, e a gente se perdendo nessas coisinhas e perde em vista o essencial que deve nos unir, não nos separar. Toda palavra e toda verdade tem lugar entre nós. Isso sim vai gerar algumas diferenças aqui e ali, e a gente pode conversar pacificamente sobre elas, mas isso não deve gerar divisões entre nós, cismas entre nós. Isso não pode acontecer, a ponto de a gente perder os irmãos, Não, nosso olhar tem que estar focado em nós amarmos mais e discutirmos menos. Então, o que nos une o verdadeiro evangelho, ele precisa ser mais forte e mais importante do que o que nos separa. Eu gostaria de finalizar aqui com uma frase que é atribuída a Rupert Meldenius. Nas coisas necessárias, unidade. Nas coisas não essenciais, tolerância mútua. E em todas as coisas, o amor. Então, queridos, Corinto errou aqui ao supervalorizar pessoas e a sabedoria retórica ali do momento, em detrimento do evangelho. E às vezes nós também tropeçamos nisso. Então vamos voltar ao centro, Cristo e a sua cruz, o que realmente importa para nós. Se esse estudo te abençoou, fica atento nos próximos vídeos aqui que a gente vai estar estudando 1 Coríntios, também Sermão do Monte, e é uma alegria, e vai ser uma alegria ter você aqui com a gente, e que o Senhor nos una aqui no essencial e nos dê mansidão no secundário, nas coisas secundárias, e nos preencha de amor em todas as coisas. Amém? Um abraço da minha casa para a sua. Valeu!